Existem músicas que parecem acabar antes mesmo de começar, e existem outras que se sentem como uma viagem sem fim. Não por serem entediantes, mas justamente o contrário. Porque são mundos em si. Hoje vamos mergulhar em 13 músicas de rock tão longas que em algum momento fazem você perder a noção do tempo. Aumente o volume, abra a mente e prepare-se para uma jornada que dura bem mais do que um simples refrão. Número 13, Pink Floyd Echoes, 1971. Se existe uma música que encapsula a essência do rock progressivo, é esta. Echoes é beleza cósmica, experimentação sonora, poesia pura. David Gilmour e Richard Wright se entrelaçam em uma comunhão de guitarra e teclado, enquanto a banda mergulha em mares de delay e reverberação. O trecho central, com seus sons de golfinhos espaciais, é pura arte abstrata. E quando a melodia retorna, você sente que esteve em outro planeta. Não é apenas uma música longa, é um universo. Nasceu quase por acidente. Uma nota de piano distorcida com eco serviu de faísca para uma das peças mais atmosféricas da história do rock. Echoes foi a ponte entre o Pink Floyd psicodélico de Syd Barrett e o som conceitual que dominaria os anos 70. Cada segundo conta uma história, e se você se deixar levar, ela te transforma. É uma meditação musical, uma obra de arte que respira. A letra não fala de nada concreto, mas diz tudo. É o som do espaço, da alma, do que não pode ser nomeado. E por isso nunca envelhece. Número 12, The Doors, The End, 1967. This is the end, my only friend, the end. Sombria, poética, perturbadora. The End é a música em que Jim Morrison ultrapassou todos os limites possíveis. Uma viagem existencial entre a morte, o incesto simbólico e a desolação. Robbie Krieger pinta paisagens com sua guitarra, enquanto a banda flutua em uma atmosfera de pesadelo. É a trilha sonora perfeita para o fim do mundo, ou de si mesmo. Começou como uma simples música de separação, mas cresceu até se tornar uma peça de catarse total. Quando Morrison grita, "Father, I want to kill you", a história do rock mudou para sempre. A música foi censurada, temida, adorada. Seu uso em filmes como Apocalypse Now a tornou ainda mais imortal. É mais do que música. É uma experiência xamânica, uma descida voluntária ao lado mais escuro da alma humana. E apesar de sua densidade, você não consegue parar de ouvi-la. Porque é o fim, sim, mas também o começo de algo novo. A banda costumava encerrá-la em seus shows como um ritual sagrado. E a cada vez soava diferente, porque o abismo sempre muda de forma. Número 11, Led Zeppelin in My Time of Dying, 1975. Uma súplica, uma celebração, uma descarga de blues amplificada pelo poder do Zeppelin. In My Time of Dying é Robert Plant invocando espíritos enquanto Page, Jones e Bonham o acompanham como uma tempestade que surge e se dissipa. 11 minutos que parecem um ritual, um que você não quer que acabe. Adaptada de um antigo espiritual, a música foi eletrificada até se tornar irreconhecível. John Bonham parece martelar o caixão a cada batida de bateria, enquanto a guitarra de Jimmy Page chora, grita e se contorce. Foi gravada totalmente ao vivo no estúdio, sem cortes. Isso lhe dá uma crueza impossível de replicar. A música atravessa sessões hipnóticas, silêncios tensos e explosões repentinas. A banda inteira soa como se estivesse possuída. O último grito de Plant, "Oh my Jesus", logra sair de um transe místico, uma despedida, uma súplica, um lamento. E ao mesmo tempo, uma celebração selvagem de estar vivo pouco antes do fim. É o blues levado ao limite e além. Número 10, Iron Butterfly, Inagada da Vida, 1968. Nasceu de uma bebedeira e acabou se tornando o hino psicodélico mais extenso de sua era. Inagada da Vida tem de tudo: riffs repetitivos, solos eternos e uma aura de misticismo ácido que a torna hipnótica. Foi um sucesso comercial apesar da duração, provando que o público queria mais do que apenas músicas de 3 minutos. É como uma jam session que nunca quer acabar,
O riff principal é quase um mantra, e uma vez que entra na sua cabeça, não sai mais. Doug Ingle, bêbado, queria dizer In the Garden of Eden. E saiu isso. O produtor deixou assim e nasceu uma lenda do erro feliz. O solo de bateria de Ron Bush marcou toda uma geração de bateristas. Ao vivo, a banda podia estender essa música até os 30 minutos. Tornou-se sinônimo de viagem, tanto literal quanto musical. O som de uma época em que a experimentação não tinha limites. E onde o estranho era belo. Número 9. Genesis Supper's Ready, 1970. Uma música com dragões, apocalipse, amor e redenção. Supper's Ready é Peter Gabriel em sua versão mais teatral e o Genesis em seu ponto mais ambicioso. Cada sessão parece uma história diferente, mas tudo se encaixa. O final, com o Apocalypse in 9/8, é um dos momentos mais emocionantes da história do rock sinfônico. Uma obra-prima que desafia o tempo. E também a lógica. Inspirada por uma experiência espiritual que Gabriel viveu com sua esposa, a música narra uma batalha entre o bem e o mal, ao estilo do livro do Apocalipse. Há referências bíblicas, ficção científica e absurdo britânico. A estrutura rompe qualquer molde pop, 7 partes, mudanças de tempo e uma teatralidade sem igual. Steve Hackett contribui com solos de guitarra delicados e épicos ao mesmo tempo. Tony Banks cobre tudo com suas camadas de teclado barroco. Cada audição revela um novo detalhe. É como um quebra-cabeça musical. Difícil de entender no início, mas impossível de ignorar. Número 8. Yes, Close to the Edge, 1972. Não há mapa que prepare você para isso. Close to the Edge é caos organizado, beleza matemática, espiritualidade envolta em teclados e guitarras. John Anderson canta como se canalizasse mensagens de outra dimensão, enquanto a banda se desconstrói e se reconstrói a cada sessão. Um clássico eterno do rock progressivo que continua revelando segredos mesmo após 100 audições. Inspirada no livro Siddhartha de Hermann Hesse, a música é uma jornada rumo à iluminação. Riff após riff, frase após frase, ela te arrasta para um mundo de contemplação cósmica. Rick Wakeman transforma o teclado em um órgão celestial. Chris Squire e seu baixo Rickenbacker traçam um caminho próprio. Cada parte parece uma música diferente, mas tudo está unido por uma lógica interna perfeita. Há momentos de calma absoluta, seguidos por explosões rítmicas. Uma viagem espiritual e técnica, como escalar uma montanha de olhos fechados. E quando você chega ao topo, sente que o ar mudou. Número 7. Transatlantic The Whirlwind, 2009. Sim, não é um erro. Essa música dura mais de 1 hora. Dividida em capítulos, essa obra conceitual assinada pela superbanda do prog moderno é uma epopeia sonora. The Whirlwind mistura melodias celestiais, passagens sinfônicas, coros grandiosos e momentos de contemplação. É como assistir a um filme, ler um romance e ouvir uma sinfonia. Tudo ao mesmo tempo. Ideal para se deixar levar em uma viagem sem relógios. Mike Portnoy, Ace Dream Theater, Neil Morse, Roy Stolt e Pete Trewavas se uniram para criar algo sem precedentes. Embora apareça oficialmente dividida em faixas, a banda a concebeu como uma única peça de 77 minutos. Explora o caos, a redenção, o amor e a fé a partir de uma abordagem musical que beira o celestial. A sessão instrumental Out of the Night é uma das mais épicas do prog moderno. A produção é tão meticulosa que cada nota parece ter sido colocada com pinças. Uma montanha-russa emocional com picos que emocionam e vales que comovem. E quando termina, você quer voltar ao começo. Número 6. Jethro Tull Thick as a Brick, parte 1, 1972. Quando o Jethro Tull decidiu parodiar o rock progressivo, fez isso criando uma das obras mais progressivas já gravadas. Thick as a Brick foi concebida como uma piada, mas acabou se tornando uma obra-prima. Ian Anderson e companhia construíram uma peça contínua que explora mudanças de tempo, passagens acústicas, sessões elétricas e letras enigmáticas. A música flui como um rio que não sabe para onde vai, e é isso que a torna fascinante.
Ouvi-la inteira é uma experiência teatral, quase literária. Como se o rock se sentasse numa poltrona, acendesse um cachimbo e começasse a recitar poesia psicodélica. Número 5, The Allman Brothers Band Whipping Post, live at Fillmore East, 1971. Se o rock sulista tem uma catedral, ela está nesta interpretação. A versão ao vivo de Whipping Post é fogo contido, uma amostra do que pode acontecer quando uma banda se entrega ao instinto. Duane Allman e Dickie Betts se entrelaçam em um diálogo de guitarras que parece não ter fim, enquanto Greg Allman canta com a alma dilacerada. Cada minuto é uma história diferente. Blues, jazz, improviso, tensão. É como se os Allman quisessem parar o tempo e, por um instante, conseguissem. Número 4. The Mars Volta Cicatriz ESP, 2003. Caótica, hipnótica, explosiva. Cicatriz ESP é uma montanha-russa sonora que só o The Mars Volta poderia construir. Com raízes latinas, riffs progressivos e mudanças de ritmo que desafiam a lógica, essa música é uma experiência sensorial. Não há descanso, não há estrutura convencional. Apenas energia transbordante. Se algum dia você quis saber como soa um colapso nervoso dentro de uma obra de arte, ouça isso. Número 3. The Velvet Underground, Sister Ray, 1968. Ruído, repetição, distorção. Sister Ray não é uma música, é uma performance. Gravada em uma única tomada, com todos os instrumentos explodindo, é o mais próximo do punk antes do punk. Lou Reed improvisa por quase 20 minutos sobre drogas, violência e decadência com uma voz seca e desafiadora. Muitos a odiaram, outros a veneraram, mas ninguém a esqueceu. Número dos Rush, 2102, 1976. Uma suíte de ficção científica, uma ópera rock, uma declaração de princípios. 2012 é o coração pulsante do Rush. Geddy Lee, Alex Lifeson e Neil Peart contam uma história futurista sobre opressão e arte, dividida em movimentos, como uma sinfonia do amanhã. Guitarras cósmicas, baterias impossíveis e uma lírica filosófica constroem uma jornada épica. Uma música que não se ouve, apenas se vive. Número 1, Lynn Ayard, Sky in My Yard, Free Bird, 1973. Ninguém esquece o primeiro solo de guitarra de Free Bird, e muito menos o segundo, ou o terceiro, ou aquele final que parece uma estrada infinita. O que começa como uma balada suave se transforma em um turbilhão de guitarra slide e bateria desenfreada. É o hino do espírito livre, a trilha sonora perfeita para fugir, para deixar tudo para trás. E embora não seja a mais longa da lista, parece eterna, no melhor sentido possível. Essas músicas não pedem permissão nem se encaixam em formatos. São épicas, são jornadas. São portas para o desconhecido. E se você algum dia achou que uma música de 3 minutos era suficiente, é porque nunca se perdeu em uma dessas. E você? Qual música eterna te explodiu a mente e você acha que faltou nesta lista? Te leio.